Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um bate-papo ambiental. A gente tem feito essa conversa toda quarta-feira, às 14 horas. Estou aguardando aí o nosso convidado de hoje, que é o José Mário. Bem-vindos. Bem-vindos a todos. Estou aguardando aí nosso convidado de hoje. A gente vai falar sobre o ciclo da água, o ciclo do carbono, rastreabilidade dos alimentos. O assunto vai ser muito legal. Estou aguardando aí o José Mário entrar. Aqui, Fernando. Ei, Zé, eu já te mandei um convite aí para você participar. Qualquer coisa é só escrever aqui, se você estiver tendo alguma dificuldade. Tá dando aqui para mim aguardando. Deve ter aparecido aí um íconezinho para você entrar. Uma chamadinha, não sei, embaixo. Tá conseguindo? Tá dando aqui que você não está conseguindo participar. Vou tentar de novo te adicionar. Agora sim. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo a mais um bate-papo ambiental que a gente tem feito aqui no Instituto Cresce. Você está me E ouvindo bem? estou te ouvindo muito bem. É uma Ótimo. honra para nós receber você aqui, nosso vizinho. Eu que agradeço o convite. Super feliz aqui de estar conversando com vocês. Legal. Zé, eu vou te pedir então para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, do que você faz, para as pessoas te conhecerem um pouco. Tá. É, eu moro aqui no Passárgada, então sou vizinho aí do Instituto Cresce. Tenho um terreno aqui desde 95, então conheço a região aqui há muito tempo. Tive a oportunidade de conhecer a região de Fechos, né, essa maravilhosa unidade de conservação que a gente tem aqui logo no início, quando eu comprei um terreno aqui na região. Fiquei tão maravilhado com essa cachoeira que tem aqui perto, né, de nós, Uhum, que o dia que eu conheci lá e fui parar nessa trilha antiga, né, da Fazenda do Engenho, que é um córrego de água, né, depois eles canalizam essa água lá antigamente, né, para poder abastecer a fazenda, provavelmente lá no início, lá que eles foram ocupando essa região. E essa trilha em nível, né, que acompanha esse antigo canal, ela chega numas cachoeiras muito lindas. E quando eu cheguei lá, eu cheguei a beber água da cachoeira, de tão maravilhado que eu fiquei. Não, não faço isso mais hoje, mas na uhum. época
então, desde essa época, eu resido aqui no Passarga, sou de Belo Horizonte, sou agrônomo, me formei na Universidade Federal de Viçosa. Depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de estudos em agricultura e biodinâmica, isso lá nos idos 92, por aí. Foi quando, para mim, realmente fez todo o nexo, né? Assim, a gente acaba tendo uma formação muito compartimentalizada, né? Mesmo em ciências agrárias, que a gente acaba tendo um conhecimento de um pouco de cada coisa, né? Um pouco sobre administração, sobre fisiologia vegetal, sobre manejo de solos, sobre mecanização, uma série de coisas, mas fica tudo muito compartimentalizado e esses conhecimentos relativos a essa agricultura de base ecológica, né, ela é muito mais, eles são mais, dá uma inteligência, né, traz um nexo para todas essas áreas de saber, né, do saber. Uhum. E então, desde essa época, eu cheguei a trabalhar com uma ONG, que era o IDEA, Instituto de Ecodesenvolvimento Agrícola. A gente chegou a fazer alguns cursos também na Estância Demétria, lá no início. Depois, acabei me envolvendo com produção agrícola. Minha família nós somos a 4ª geração que tem uma propriedade rural em Goiás, outra aqui em Minas. Então, acabei me envolvendo lá. Depois, fui fazer meu mestrado em agroecossistemas, lá em Santa Catarina. Cheguei a trabalhar com café orgânico. E hoje eu estou como pesquisador em agroecologia na EPAMIG. Também trabalho com produção rural. E estou muito envolvido nessa parte de métricas com relação à gestão ambiental. A gente tem uma série de trabalhos nesse sentido. Legal demais, muito bom. Muitos conhecimentos, né? E é importante isso que você disse, que às vezes na academia a gente aprende as coisas muito compartimentadas, assim, né? São as caixinhas da ciência. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, começa a trabalhar, a gente vê que não, né? Que as coisas são realmente interligadas. Sim. E isso é um grande desafio aí para os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho e alguns profissionais têm muita dificuldade em relação a isso, né? Isso é muito importante, Zé. Muito legal. Então, a gente combinou que você ia falar um pouquinho para a gente do ciclo da água e do ciclo do carbono. Mas aqui, só aproveitando que você comentou sobre isso, sim. Quando eu fiz agronomia, e até hoje, assim, lá na Universidade Federal de Viçosa, você se forma sem fazer um estágio, sem ter essa vivência, né, com um agricultor, uma agricultora, que eu acho que é muito importante, né? Diferentemente lá em Santa Catarina, o pessoal no curso de graduação, eles têm que passar 1 mês, 2 meses com uma residência junto com produtores rurais. Assim como o pessoal da medicina também aqui em Belo Horizonte Sim. faz essa residência, né, no interior, para poder clinicar, etc. e tal. Acho isso assim importantíssimo e a gente tem um conhecimento acumulado muito grande aí na vida real, né, no campo, né, entre os produtores. Então isso realmente seria muito válido se a gente tivesse mais oportunidades, né, mesmo no curso de graduação, para ter essa troca de experiências. E inclusive, assim, para os produtores também é bom, né? Receber essas pessoas que estão com os conhecimentos frescos na cabeça, né? Além da mão de obra, né? Então, muito bom. Para poder ajudar nas tarefas. Exato. Mas, então, nessa agricultura de base ecológica, né? Nesse manejo ecológico do solo, a gente tem 2 elementos que são muito importantes, né? Que a gente tenta fazer com que as pessoas que, não só os consumidores que fazem parte desse nosso sistema, né, de produção de alimentos, né, que vai desde do plantio até a mesa do consumidor, né,
Tem um fator que é muito importante, que é o solo, né? Assim, é a base para que a gente possa ter um alimento com qualidade, né? Um alimento que pode ter, que a gente pode considerar que tem até propriedades medicinais, né? E para entender esse solo, esse manejo do solo, a gente precisa ter uma visão mais integrada que começa também, que tem muito a ver com a relação solo-planta, né? Então a planta, ela capta essa energia que vem do sol, né? E transforma essa energia, né? Pegando o carbono que está no ar, né? Na forma do gás carbônico, né? Que é a molécula do carbono mais o oxigênio, Uhum, quebra essa molécula, né? Com uhum, a energia do sol e tem um outro elemento muito importante nessa síntese, né? Do carboidrato, que é a água, né? uhum. Então, como manejar essa água, né? E como manejar o nosso sistema para ter um ciclo longo tanto do carbono quanto da água, esse é o segredo da gente ter um sistema que propicia uma vida muito intensa no solo, né? Então, esse carbono que está no ar, que ele é fixado pela planta, né? Uma parte dele vai ser, ele vai alimentar a vida que tem no solo, né? Então a planta tem uma relação simbiótica com bactérias, com fungos, né? E próximo àquela raiz, a planta ela disponibiliza, né, esses carboidratos, né, esses açúcares, esses metabólitos que são produzidos pela fotossíntese, que é uma reação milagrosa para a gente, né, que propicia toda a vida aqui nesse planeta. E esses elementos, quando chegam no solo, esses micro-organismos eles aproveitam essa fonte de energia, né, esse carboidrato, é como se fosse uma bateriazinha, né, que a gente consome também quando a gente vai consumir os alimentos. Uhum. E em troca, eles fornecem uma proteção para as plantas, né, eles criam uma capa protetora contra organismos patogênicos, por exemplo. Eles ajudam nessa estruturação do solo, né, as bactérias formam uma cola, né, que vão agregando aquelas partículas, os fungos vão pegando esses bloquinhos e construindo estruturas maiores, né? Então, com isso, a gente, além de ter um solo com uma alta atividade biológica, né, e que tem essa troca de metabólitos e troca de elementos e de nutrientes, a planta absorve também, né? Então ela aumenta o poder dela de acessar uma série de elementos que estão ali no solo, né? Fósforo, cálcio, magnésio. E aí, com isso, a gente tem uma coisa que é muito importante, que é essa retenção e essa capacidade do solo de infiltrar as águas das chuvas. Então, o nosso manejo, a nossa gestão dos recursos hídricos não é só protegendo as matas ciliares, né? Ela começa com esse manejo do solo, nas áreas de produção, inclusive. Então, se a gente tem áreas bem manejadas, a gente vai garantir que a maior parte da água vai infiltrar no solo e vai ficar retida no solo. Então, é como se fosse um ciclo longo dessa água, mais longo, né? Qual que é o ciclo curto da água? É quando a chuva cai, ela infiltra muito pouco, então ela sai pelo escoamento superficial e vai atingir as partes mais baixas dos terrenos, onde estão os córregos, né? E Uhum. muitas vezes elas vão carregar uma série de sedimentos e vão estar assoreando os córregos, e aí por isso que a gente vê tantas notícias de enchentes, né? Córregos e rios assoreados, Sim, e porque essa água vai embora mais rápida, né? se o solo não está protegido com a vegetação, eu tenho mais carreamento, né? E é isso que causa enchente, né? Isso que você está Sem dizendo. dúvida, se você tiver solo exposto, se você Uhum. tiver um solo compactado, se você tiver um solo com pouca vida, né, aquele solo não vai ter capacidade de reter essa água, né, e de segurar Uhum. essa água no seu sistema. E isso é uma coisa muito bonita, porque essa água ela infiltra, ela vai estar disponível para as plantas, ela vai estar alimentando os teus reservatórios subterrâneos, né, que são os lençóis freáticos,
e ela vai estar vertendo nas nascentes, né? E aí alimentando os córregos e rios. E é por isso que a gente tem água vertendo o ano inteiro no rio, por exemplo, né? Mesmo sem chuva, porque é aquela água subterrânea que está saindo, né, a partir das nascentes, e com isso você tem uma regularidade maior dessa água. E é o que a gente quer, né? Água com qualidade e em quantidade, durante o ano inteiro. E não ficar contabilizando os níveis dos nossos reservatórios, né, que estão baixando, ou contabilizando os prejuízos quando tem chuvas de alta intensidade, aí gera uma série de transtornos, né? Principalmente nas cidades que têm uma área de impermeabilização muito grande. Então essa vamos dizer assim, é o lado muito bonito que a gente fala que a agricultura ela é multifuncional, né? Ela tem uma série de serviços que são gerados, não só para produzir alimentos e fibras, né? Mas são serviços ecossistêmicos também, quando você tem sistemas diversificados, né? Por que sistemas diversificados? Porque não adianta você ter só uma planta alimentando só ou criando, que são os exudatos, né? Que a gente fala, que são esses metabólitos que saem pelas raízes, né? Para alimentar esses micro-organismos. Mas uma planta vai ter um tipo de exudato. Se você tem uma diversidade de plantas, você tem uma diversidade maior de vida no solo, né, de micro-organismos e outros organismos, e assim você cria um sistema muito mais resiliente para esse desafio que a gente tem hoje relacionado às mudanças climáticas e essa gestão equivocada e obscurantista que a gente tem hoje no nosso país, né, que está queimando literalmente o nosso ativo ambiental. Tem um texto muito importante assim falando sobre o que é para o brasileiro, né? O que está no cognitivo do brasileiro, assim, como um bem maior do Brasil, que são realmente as matas, né? A nossa bandeira tem a maior parte verde, que significa a mata, né? Então, assim, a gente está realmente devastando a forma como a gente tem lidado com isso, está acabando com o nosso serviços ambientais, né? Que são benefícios que a gente mesmo está destruindo. A gente conhece Impressionante. pouco, inclusive, né? Assim, vamos pegar o bioma cerrado, que parece que ele é pouco diverso, né? Ele tem mais de 12 mil plantas. Imagina, se a gente for conversar aqui, quantas plantas que a gente conhece do cerrado? Nós vamos falar em dezenas, centenas, né? Mas são 12 mil plantas. E o cerrado, ele tem a parte de savanas, mas tem a parte de campos, tem a parte florestal, né? Então é um sistema muito diversificado, que tem uma riqueza enorme e que a gente ainda está tateando, né? Assim, para aproveitar esse potencial. Você pega o baru, por exemplo, né? Há quanto tempo a gente conhece o baru, né? A semente a castanha do baru? Pouco tempo, né? O açaí também. Talvez há 20 anos atrás a gente não saberia o que é o açaí, né? E não só o da Amazônia, mas tem a Euterpe edulis também, né? Que é aqui da Mata Atlântica, né? É verdade. São muitos conhecimentos. Mas legal demais, Então eu queria que você fizesse uma relação desse ciclo do carbono e da água para a nossa cena local, né? Porque você falou, você é morador aqui da região, já tem uma propriedade aqui já há muito tempo, né? Aqui a gente está, vou contextualizar aí todo mundo, a gente está em Nova Lima, né? Na região sul da região metropolitana de Belo Horizonte, no quadrilátero aquífero, também conhecido como quadrilátero ferrífero, né? E a gente está na bacia do Tamanduá, né? Acho que principalmente aí você está na bacia do Tamanduá, uma subbacia do Rio das Velhas, né? E então próximo de Macacos, aí eu acho que Macacos todo mundo conhece, né? A região, Vale do Sol, que é onde o Instituto Cresce. Então, eu queria que você comentasse, assim, porque a gente tem aqui na região um conflito de interesses, né, para uso do solo, principalmente entre mineração, área urbana e proteção ambiental,
que é através das unidades de conservação, né? Que a gente tem aqui bastante unidade de conservação, de proteção integral e de uso sustentável também, né? Então, eu queria que você trouxesse aí um pouquinho. Movimento Feixes Eu Cuido também, que você colabora. Então, pegando a questão da água, por exemplo, né? A gente está falando do ciclo da água e como é que funciona o ciclo da água na nossa região, né? Que tem essa peculiaridade, né? A gente tem uma região que ela é uma grande caixa d'água, né? O sinclinal Moeda, ele é uma estrutura que é muito importante para a captação da água, né? E quando você garante essa captação da água sem fazer sem fazer gerar um impacto muito grande nessa estrutura que já está consolidada, né, que tem uma parte dela formada pelas cangas, né, e tem campos de altitude, tem regiões que têm particularidades, né, em relação à vulnerabilidade, né, então tem regiões que têm um lençol freático muito raso, né, então qualquer modificação que você faz pode gerar impactos muito grandes, né, com relação à contaminação dessa água. O Jardim Canadá é um exemplo disso, né, é uma região que tem especificidades, né, em relação a essa profundidade do lençol, né, que ele é muito raso. Então, se você não tem um sistema de coleta de esgoto, se você tem um adensamento muito grande, você já está comprometendo a qualidade dessa água que serve para o abastecimento da região metropolitana de BH. Outra questão muito importante é que as águas que vertem, né, nesses córregos, Tamanduá, Feixos, né, que vão sair macacos e de macacos vão saindo velhas, né, e ser captados lá na Estação Bela Fama e distribuído para Belo Horizonte, eles também têm um ciclo longo dessa água, né, até essa água infiltrar e alimentar esse aquífero, né, que a gente tem aqui, e depois verter na nascente. Às vezes são anos, né, anos até essa água sair, né, e aí você tem um sistema muito especial, né, que garante essa filtragem, essa depuração e essa água sair com a qualidade que a gente tem aqui hoje. E aí a atividade de mineração, ela simplesmente quebra esse ciclo, né? O que o pessoal faz? Uma cava, à medida que essa cava vai aprofundando para a extração de minério, você vai chegar nesse lençol, aí o pessoal sai bombeando essa água e provavelmente uma vez que você mudou aquela estrutura do solo, aquela água pode entrar em contato com elementos que podem ser tóxicos, né? Inclusive metais pesados e outros elementos. E assim eles fazem esse bombeamento e aí você cria um ciclo muito curto da água. Você quebra, né, esse sistema de filtragem, de armazenamento, de garantia de uma regularidade maior na vazão dos nossos córregos, né? E aí o que o pessoal tem já levantado é que a vazão dos nossos córregos diminuiu à medida que as minas foram se expandindo na nossa região. Pegando aí Capão Xavier, sobretudo, né? Tamanduá, Mar Azul, que era a antiga Rio Verde. Então, à medida que eles vão ampliando essas cavas, isso muda todo o funcionamento dessas águas subterrâneas, e isso gera um impacto muito grande porque está diminuindo a vazão dessas águas, que momentaneamente o pessoal às vezes compensa bombeando a água e jogando nos córregos, né? Mas a mineração ela é uma atividade que ela tem um tempo, né? Quando você finaliza a tua cava, né, a sua mina, como é que a gente vai fazer com aquela água? Vai ser o governo que vai continuar fazendo o bombeamento dela, né? Então a gente já desestruturou todo esse sistema. E é muito complicado quando você tem uma atividade de mineração dentro de uma região metropolitana, né? Incluindo, principalmente pelo tamanho de Belo Horizonte. Então a pergunta que fica para a sociedade é: a gente quer água ou quer minério de ferro?
né? Se for, quais são as áreas mais vulneráveis e que a gente precisa cuidar mais, né? E a gente pega tanto Velhas quanto Paraopeba, né? As duas bacias que a gente precisa de um sistema bem diferente de gestão de recursos hídricos, né? Já falando em comitê de bacias hidrográficas, com um sistema de cobrança de uso da água que eu acho que tem que ser completamente diferente com as demais bacias hidrográficas, né? Porque quando a água a água é de domínio público, né? Uhum. Então você tem ferramentas, instrumentos de gerenciar esse recurso. E hoje a gente tem uma estrutura que são os comitês de bacia hidrográfica que ajudam, né, nessa gestão. E aí você tem o uso a cobrança pelo uso da água, né? Você tem a outorga, né, quer dizer, a licença para a pessoa poder utilizar essa água nas atividades diversas ou para poder captar para abastecimento também. E você tem um sistema de cobrança que hoje ele está sendo normatizado para todas as bacias, né? Mas eu tenho um receio de que a gente não tem um cuidado especial nessas duas bacias que são imprescindíveis para a nossa existência aqui, para a nossa permanência nesse território, que é o Paraopeba e o Velhas. Infelizmente, a gente tem atividade de mineração nessas duas bacias, e eu não vejo um tratamento diferenciado nelas, ou um cuidado mais, assim, um olhar mais cuidadoso, né? E uma cobrança mais adequada, principalmente por parte da atividade de mineração. Eu quero, aproveitando aí o gancho da sua fala do Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Assim, eu preciso comentar que eu sou coordenadora atual do Subcomitê de Bacia Hidrográfica Águas da Moeda, né? E eu acho que uma coisa assim muito importante que as pessoas precisam saber, que a gente sempre fala lá, mas assim, isso não fica muito aberto para a sociedade, essa fala, que é o seguinte: esse comitê, esse subcomitê, ele está estruturado, e o comitê também, né? O subcomitê, ele está ligado ao comitê, que é o Comitê do Velhas. Eu estou no subcomitê Águas da Moeda, que é uma subbacia do Rio das Velhas. E esse comitê, ele é representado por pessoas da sociedade civil organizada, empresas, né, que são os usuários da água, e o poder público, né? Então, quando a gente olha para esses três tipos de participação que a gente verifica a importância da sociedade civil, porque assim, a gente tem percebido isso, está muito claro isso já para todo mundo, que quem financia as campanhas, né, quem coloca as pessoas no poder público são as empresas, né? Então, ficam meio que 2 contra 1. Né? Assim, duas instâncias, porque a instância governamental está junto com os usuários, que são as empresas, contra o interesse popular, vamos dizer assim, né? O interesse da sociedade civil, que é o interesse coletivo, realmente coletivo. A gente também tem algumas pessoas que estão ali fazendo de sociedade civil, mas que não são. Mas, enfim, e que tem também uma questão muito importante dessa participação, que ela é totalmente voluntária por parte da sociedade civil, que traz uma fragilização muito grande para essa participação da sociedade civil. Porque enquanto a pessoa que está representando uma empresa ou representando um órgão público está ali como, né, no horário de trabalho, cumprindo o trabalho dele, a sociedade civil tem que fazer isso de uma forma voluntária. Né? Então, assim, além da gente não ter pessoas capacitadas, porque nas empresas e nos órgãos públicos, eles colocam pessoas com formação específica, né, para poder atuar no subcomitê e no comitê, as pessoas da sociedade civil geralmente são ativistas, que têm isso como propósito de vida, mas que às vezes têm muita dificuldade de largar o trabalho para poder participar de uma reunião, ou até entender algum tipo de documento. Então, assim, isso é muito fragilizado, sabe? A gente precisa realmente olhar para isso enquanto sociedade
né, para poder tentar fazer esse uso desses recursos que tem do recurso da água, né, que você comentou, para fazer isso de uma maneira com um foco mais voltado para a sociedade, Sem né, dúvida, assim, para Gina. garantia de quantidade e qualidade da água para a sociedade. Eu sei o que você está falando porque já fui membro, né? Assim, já Aham, participei pelo terceiro setor aham, e a dificuldade que a gente tem em termos de disponibilidade de tempo, dedicação, né? uhum, Eu tive a oportunidade de fazer um curso que eu acho que foi muito bom, foi na Faculdade Milton Campos, uhum, capacitando as pessoas para participar nos comitês de bacia hidrográfica, né? Eu acho que isso é imprescindível, sim. uhum, É muito importante a gente ter investir nesse preparo, né? Conhecer um pouco o arcabouço da legislação ambiental, né? uhum. Para entender quais são as regras. E, e eu acho que essa é uma parte assim super importante, né, de ter essa oportunidade quando das pessoas poderem buscar conhecimento, né, se capacitarem mais para poder participar disso. Eu falo muito com os agricultores, né, e agricultoras, deles se localizarem nesse território, né, qual bacia hidrográfica que eu pertenço, se na minha região, né, onde eu estou, tem alguma empresa ou tem outros atores, né, que têm interesse nesse recurso, né, que é a água, porque quando a gente fala desse manejo, né, nessa gestão de recurso hídrico, isso não só a parte das áreas, né, de plantio, que eu estava comentando, né, além dos Uhum. remanescentes de vegetação nativa, das matas ciliares, né, dos corredores ecológicos, mas as estradas também, né? Na zona rural, por exemplo, você tem muita estrada que ela tem um estado de conservação muito ruim, né? Estradas municipais, inclusive, e que a prefeitura não faz a manutenção adequada. Ao contrário, ela acaba intensificando os processos erosivos dessa estrada na hora que passa a patrol. E não faz a drenagem adequada, não faz as caixas de filtração, então isso acaba gerando uma série de problemas, né? Então é importante também a gente entender esses atores, né? Você está numa Sim. bacia, quem são esses atores, né? Quem são as empresas que estão ali? Os agricultores, tem agricultores, né? Eles têm alguma... Quais são as formas de organização desses agricultores, né? Seja sindicato, uma associação, uma cooperativa, mas eles precisam participar, porque Uhum. esse recurso que é gerado, né, com a taxação, né, a cobrança pelo uso da água, ele obrigatoriamente ele tem que ser aplicado dentro da bacia. E aí a gente precisa, nós, sociedade civil, né, eu estou falando como cidadão, que eu também trabalho para Uhum. o Estado, né, como pesquisador, mas no caso, nós, sociedade civil, a gente precisa participar disso até para poder avaliar onde são as áreas mais prioritárias e acompanhar a aplicação desses recursos, né? Uhum. Isso é super importante. Do lado do Estado, eu já tive assim relatos de técnicos, bons técnicos, que em determinadas situações eles têm um posicionamento técnico, e de repente aparece um telefonema de cima e fala, ó, ou você dá esse posicionamento ou você está fora, né? E aí a pessoa tem duas opções, ou ele perde o emprego, né, fala assim, ó, não tem como trabalhar, ou ele faz aquela coisa do insistente, né, fala assim, não, eu vou engolir esse sapo, mas eu vou reverter esse jogo, né, eu vou mudar isso aí. Então, Uhum. é esse o nosso desafio, né, e aí o que a gente tem observado é que tem uma rotatividade muito grande dos técnicos, né? Infelizmente os salários são muito ruins, e a gente chegou num estado tal que eu vi uma vez uma pessoa da Secretaria de Meio Ambiente numa audiência pública dizendo que tinham 4 pessoas no estado para fazer o monitoramento de todas as barragens, que são mais de 700, se não me engano. É. Então, assim, a gente precisa, tem muita coisa para ser mudada, né?
E a nossa região está com esse pepino aí, né? Que a gente está Uhum. ouvindo helicóptero para lá e para cá, e zona de alto risco, né? E classificação de risco, e pessoas tendo que serem desocupadas né, no meio da noite. Então, uma série de problemas. Fora os caminhões da BR-040, que eu acho que é sem comentários. Assim, infelizmente a gente está num processo de retrocesso muito grande em termos de qualidade, né, de vida, pensando nesses problemas que a gente está tendo, né, assim, de poluição, de risco ambiental, né. A gente não sei o que vai acontecer, mas eu acho que vai ter alguma virada aí em algum momento, porque infelizmente a gente está nesse processo de retrocesso, né. Você pegar um carro, pegar uma estrada hoje, tá sofrível, né? Porque é muito caminhão, muito caminhão. É verdade. E assim, ainda tem isenção fiscal, né? Não tem uma taxação extra, né? E para poder usar as estradas, né? A gente tem que pagar pedágio. Mas, né, os caminhões estão lá destruindo e a gente está que paga pedágio, né? É, Então, assim, a gente está pagando pedágio para manutenção da estrada de quem, né? Para sim. Parece uma estrada industrial, né? Assim, Uhum, muito, muito complicado. E a gente sabe que tem saída, né? uhum, Porque assim, não adianta a gente ficar apontando os problemas, né? A gente precisa exato. apontar soluções, né? No início tem uns bons anos atrás, quando existia uma intenção de interligar a mina do Tamanduá com a mina Mar Azul, né? Que era Rio Verde na época, e era MBR também, que estava aqui no Tamanduá. Eles queriam fazer uma estrada, essa estrada teria um viaduto, e o pilar desse viaduto estaria bem na Cachoeira de Fechos. Eu me lembro desse projeto. E assim, e aí nas audiências públicas, o que se levantava eram as alternativas, né? Então a gente Uhum, apresentava as alternativas. Porque a empresa até apresenta, mas ela faz ali pro forma, né? Você tem que. Eu tenho um projeto de ampliação de mina, tem que fazer uma perícia estéreo, aí eu coloco 3 locais para colocar a perícia estéreo. Já sei qual que eu quero, coloco 2 ali, né, assim, meio pro forma, e uhum, o órgão de fiscalização ambiental também já sabe qual que é o que já está combinado, e assim uhum. vai. Então, mas tem muitas alternativas que podem ser feitas. Tem Às alternativa vezes tem um custo locacional, maior, locacional, alternativa sem dúvida. técnica, né? Às Tem vezes vai ter um vários. custo um pouquinho maior. E aí, quando você vai num conselho de uma empresa dessa, né, como a Vale, o que se discute é taxa de retorno, distribuição de lucros, né? Uhum. E isso acaba se espalhando pela nossa sociedade, porque quantas e quantas pessoas têm ações da Vale que às vezes nem sabem que tem ações, né? Porque fez um investimento no fundo lá de ações, Sim. e aí chega no final do ano, acha bom, fala assim, nossa, que bom, né? Esse meu dinheiro rendeu. Mas rendeu como? O que está acontecendo com o seu dinheiro? Né? Eles aplicaram aonde esse recurso? Será que você tem ação da Vale e não está sabendo? Né? Pode estar acontecendo essa situação. É verdade. Então é um problema de todos nós, né? Não é só de quem mora aqui na região. Acho que é um problema nacional. A Camila está fazendo uns comentários aqui, vou ler aqui o que ela falou. Ela falou: mineração não paga IPTU, entra governo e sai governo, só piora. A Cachoeira de Fechos está na subbacia de algumas das 2 barragens de Mar Azul ou Mutuca? Aquela área que corre risco. Mar Azul, Mar Azul, Mar porque Azul. depois Fechos vai desaguar no Ribeirão Macacos, né? Aí pega Uhum, Mutuca. uhum. Legal. Camila, ficou claro aí para você? Qualquer coisa você comenta aqui para a gente. Bom, mas então a gente tem o movimento Feche Seu Cuido, que você também colabora, né, Zé?
sem dúvida. para a gente fazer, a gente se divide aí para ir nas audiências públicas, para, né, analisar os documentos. Queria que você comentasse um pouquinho. A gente nem falou que ia falar disso, mas acho que cabe aqui nessa conversa. Então, assim, além dessa questão da água que a gente estava falando, né, assim, que visão que eu posso ter dentro do meu território, né? Uhum. E então a gente entende que a gente está situado, né, numa região que ela é muito estratégica, né, para a captação das águas, né, Uhum. e que tem áreas de mineração, né, eles não pagam IPTU porque eles IPTU. pagam ITR, né, na verdade eles são Território como rural. se fosse território rural. Uhum. E aí, nessa compreensão do território que a gente está, né, que você até comentou que tinha essas pressões, né, de expansão urbana, né, Uhum. atividade de Mineração. mineração, né, e outros projetos mais que tem aqui na Uhum. região, Uhum. como que a gente concilia isso? Como é que a gente propõe um modelo de desenvolvimento que seja, que garanta essa qualidade do meio ambiente, né, essa importância. E uma das questões assim que faz o diferencial da nossa região são os nossos remanescentes de vegetação nativa, né? E a unidade de Uhum. conservação é um instrumento legal que a gente tem de proteger essas áreas, né? É. Apesar de termos uma unidade de conservação, que é a Estação Ecológica de Fechos, né, a gente tem ainda assim atividades acontecendo dentro dela, porque você tem uma empresa, que é a Copasa, que faz captação de água lá dentro, né? Mas, inclusive, a água que recebia prêmios, né? Não sei se você lembra, quando a gente subia a 040, tinha os outdoors que comunicavam, né, que a Copasa Eu ganhou não me lembro prêmio de disso, não. qualidade de Ah, água, tinha etc. e mesmo. tal, né? E era de Tinha mesmo. Fechos. E por que essa água ganha prêmio de qualidade? Porque essa água passa por um processo de filtração natural, né? Pela canga, pelo Itabirito, e na hora que ela Uhum. brota, né? Você tem, na hora que ela vai verter para formar um córrego e eles Uhum. fazem a captação dessa água, ela é puríssima, ela é linda aquela água ali. É. E aí a gente tem esse problema de uma estação que está muito ameaçada, né? Não só pela mineração que está aí presente e não respeitando essa zona de amortecimento, né? Que é importantíssima, que é uma faixa estabelecida por lei para poder proteger o núcleo, né? Onde está a unidade de conservação. E aí você tem uma série de restrições e que a gente vê que elas não estão sendo cumpridas, né? É verdade. E tem o problema da prefeitura, né, do gestor municipal, que ele é completamente omisso. Já há muitos anos a gente vem apontando, né, esse problema seríssimo da captação das águas pluviais no Jardim Canadá, que fizeram um tubulão, né, e acaba vertendo no Fechos, poluindo essa água e gerando prejuízo econômico para a sociedade, porque a Copasa antes não precisava fazer tratamento nenhum dessa água, era zero, ela era alta qualidade. Hoje é uma água que precisa de tratamento. Por quê? Porque o gestor municipal e o Estado, eles não assumem, As não têm um responsabilidades posicionamento, não assumem as responsabilidades e para... usam o próprio dinheiro que a própria mineradora paga para eles para conter também, né? Assim, claro que isso devia ser feito principalmente pela mineração, que também está atraindo população para o local, né? Que são efeitos sinérgicos e cumulativos, né, da atividade minerária. Quando eu tenho uma atividade industrial no lugar, eu vou atrair pessoas, né? Não tem jeito, eu vou atrair outras empresas, outras microindústrias que vão né, ser subsidiárias aí, que vão subsidiar o trabalho deles, né? Então, eles deveriam ter, sim, um trabalho de mitigação e de contenção desses impactos, né, eu acho. Sem dúvida. E aí, de novo, né, tem soluções.
Tem. Só que aí quando você provoca, Falta né, vontade. o gestor municipal, o Estado, um empurra para um, empurra para o outro, né? E aí nesse ponto a empresa, né, vamos dizer que existe uma empresa hoje que ela acumulou muito poder, né? Ela virou um monstro, assim. E ela não tem nenhum interesse de que isso seja resolvido, porque é a estratégia da terra arrasada, né? Assim, quanto mais desestruturado, quanto mais impactado, você dilui os problemas, né? Não, esse problema não é só meu, nossa, isso é um problema sério que tem na região, né? Vamos ajudar a arrumar, né? Mas na verdade ela não tem interesse que isso seja revertido, ao contrário, ela prefere que você tenha que isso continue, né, nessa situação ou piore, e assim você diminui o problema que hoje a gente tem, que é uma coisa já solidificada, é uma questão que já está assim, já foi verificado, que é a diminuição da vazão das nossas nascentes, né? Então você acaba desviando um pouco essa atenção para outros problemas, né? Está tendo um problema de contaminação, etc. e tal. E aí a gente tem que estar com o alerta ligado e várias frentes para poder trabalhar. Mas é isso, mas a gente tem esse privilégio de estarmos numa região que tem uma densidade de drenagem muito grande, né? Então tem muitos córregos, muitas ravinas, muitas nascentes, cachoeiras, né? Tem maciços de vegetação nativa no nosso entorno, né? Assim, consideráveis. Temos outras unidades de conservação e a saída é interligar, criar corredores ecológicos, buscarmos modelos, né, de desenvolvimento que possam conciliar e valorizar esse ativo ambiental que a gente tem, né? E, sobretudo, a gente pode dizer que somos os guardiões das águas, né? Então, a gente precisa atuar aqui porque o que está acontecendo aqui vai refletir na região metropolitana como um todo, porque ela depende das águas que nascem aqui nessa região, né? Não só nesse lugar específico que a gente está falando, mas nas cabeceiras, né, do Velhas e do Paraupé. Legal. Nós estamos assim com o tempo, a gente ainda tem 11 minutos, mas eu vou ler um comentário aqui que o Léo Tolentino está aí, Maria Elisa também, Ó, aí Léo, um pessoal. abraço. Aí o Léo comentou assim, ó, o trevo de macacos, quando tomaram a metade dele para mineração na audiência pública, se falou que não íamos mais cruzar na mesma pista com caminhões e agora dividimos a metade que sobrou para nós. Né, a gente falou aí disso. Bom, obrigada pelo comentário, Léo. Mas é o seguinte, eu queria então, acho que mudar um pouquinho de assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho de... Tem 2 assuntos ainda para a gente falar, mas dependendo a gente pode até ser mais rápido na rastreabilidade, né? Que é uma coisa que você também é especialista. E aí você também, se você quiser já ir fechando e trazendo aquela história que você me contou, né? Da passagem judaica lá, vai ser bem legal. Tá, não, a rastreabilidade é porque, assim, né, nessa questão da multifuncionalidade, né, que eu estava comentando, né, da produção agrícola e da importância da gente ter uma produção com base ecológica, né, e garantindo que os solos estejam protegidos, né, sistemas diversificados, né, que a gente possa propiciar uma atividade biológica intensa no solo, né, que possa propiciar um manejo das águas, né, de forma adequada, e isso vai ter desdobramentos, inclusive, nas áreas urbanas, né? E com isso, você pode, nesse manejo, né, que a gente até chama de agricultura regenerativa, né, que é uma outra forma, pensando aí não só quando a gente traça o perfil, né, dos agricultores e agricultoras no país, né, são mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais, né, no país, 90% são pequenos, né? Então, a gente tem esse desafio, né, de assistência técnica, de dar um suporte, né,
E aí, onde chega essa rastreabilidade? É porque a gente tem que ter mecanismos, né? A gente tem feiras, tem o movimento CSA, né? Que você cria Sim. grupos de consumidores que dão apoio ao produtor, né? Mas eu Uhum. acho que isso não basta, né? A gente precisa, eu quero comprar um feijão ecológico no supermercado, né? Sem agrotóxicos, sem aplicação de 17, 20 aplicações de agrotóxicos, né, no feijão que a gente compra aí, se for o feijão convencional. Né? Mas a gente precisa ter escala, né? Então você precisa de ter mecanismos que você cria, não necessariamente um selo orgânico, né? Que às vezes ele é um pouco restritivo, né, para algumas situações, mas que a gente possa melhorar esse canal de comunicação. E hoje a gente tem uma série de ferramentas muito práticas, né? Você pode ter um QR Code, você pode ter aplicativos diversos, né? Onde você vai entender aonde foi produzido, como que foi produzido, Quem né? produziu? Quem produziu, né? E aí você Uhum. vai ter uma paisagem rural, você vai ter a fotografia da família, você vai ter a fotografia da agricultora, da mulher no campo, da É. sucessão, né? Então, uma série do jovem no campo, né? Então isso é muito viável, né? Uhum. E a gente tem outro desafio, que esses 90%, né, que são propriedades menores, em termos de números, eles ocupam um quarto da nossa área agrícola. Mas e os outros 3 quartos? Né? É possível a gente ter um sistema com uso mais racional de insumos, né? Que são Importante esses isso que você passos da falou. transição agroecológica. É importante isso que você falou. São 3/4 da área agrícola na mão de 10%. 10%. Então a gente tem um problema muito sério de concentração de terras. Uhum. E a gente tem uma questão muito séria que a gente precisa olhar para esse território também, né? Não só para os 24% da área ocupadas pelos 90% Uhum. de agricultores, mas os Uhum. 76% dessa área, aí eu estou falando da parte de ciência, de pesquisa, né? Uhum. A gente pode ter uma produção mais ecológica, né? A gente pode ter um modelo de agricultura mais regenerativo, né? Regenerativo no sentido de regenerar o sistema de produção, que hoje você tem solos compactados, expostos, sistemas de desertificação, Uhum. sistemas que estão contaminando os nossos alimentos e estão contaminando as nossas águas. E as Então, eu pessoas consigo. que produzem? E as pessoas que produzem e as pessoas que consomem. Né? É. Então, eu consigo ter modelos nos quais eu vou evitar o uso de alguns sais, né? De alguns adubos que vão gerar um impacto muito grande nessa vida no solo. Eu posso ter sistemas mais diversificados, eu posso ter sistemas os quais eu vou propiciar essa atividade biológica do solo e, inclusive, diminuir o custo de produção. Né? Então, a gente pode ter uma agricultura mais inteligente, a gente pode ter uma agricultura que você possibilite mais autonomia para o produtor rural, né? Você possibilite essa construção conjunta com os saberes locais também. Né? E aí não tem distinção, né? Assim, se é um agricultor familiar ou se é uma pessoa que um dia ele era agricultor familiar, tem uma pegada mais empreendedora, hoje ele emprega mais pessoas, ou ele aumentou o negócio dele, mas é possível você produzir com uma base mais sustentável. Né? Então esse é o desafio que eu trabalho como pesquisador. Assim, a gente tem esse olhar também nessas cadeias produtivas, tentando mudar essa estrutura que está hoje. Né? É possível mudar. É possível mudar. Uhum. E aí, com Uhum. isso, eu acho que o consumidor também ele precisa ter um papel mais ativo. Né? Uhum. Cobrar mais, né? Uhum. E a gente sai um pouco dessa lógica no qual a gente às vezes é muito induzido pelo preço dos produtos ou não É. questiona nem as redes varejistas, né? Por que não tem iogurte orgânico no supermercado que eu vou? Né? Começar a cobrar, né? E acho que tem várias formas, né? A gente tem hoje uma série a gente está em plena revolução da informação, né? Então acho que a gente tem uma série de possibilidades.
E Legal. falar em revolução da informação, aí foi aquela questão que a gente estava conversando antes, né? Que nessa pandemia, né, a gente acaba se ligando muito em assuntos diversos e acaba focando muito em assuntos mais amplos, né, de nível nacional e internacional, o que está acontecendo, e a gente está um pouco desconectado com o nosso local. Né? E que eu estava comentando que o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, falava de déficit de empatia. Né? A gente precisa se conectar mais no nosso entorno. E para dar uma boa dica de como fazer essa conexão, a comida é uma coisa que agrega muitas pessoas, né? Principalmente se for de qualidade, né? Porque fica todo muito feliz, né? Porque você percebe isso, né? Você se alimenta e você sente, né? E isso contamina no bom sentido, né? Quando você tem algo com qualidade. Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem aí na nossa região é imprescindível, né? Assim, o terceiro setor ele é muito, muito importante para poder atuar dessa forma, né? Agregando, ensinando, mobilizando, né? Propiciando esses momentos em que as pessoas possam trocar, possam se encontrar, e eu acho que isso é importantíssimo. Legal, Zé. Acho muito. Adorei nosso bate-papo. Foi muito bom. Uma honra para nós ter você aqui dando uma aula aqui para gente. Nossa, Muito honra para mim legal. estar conversando com vocês aqui. Um prazer enorme. A gente vai deixar esse vídeo gravado. Se você quiser também mandar o link para algumas pessoas. E aí, quem quiser também é só entrar lá no nosso Instagram, no nosso IGTV, tem a série Bate-Papo Ambiental. Uhum. Na semana que vem a gente vai falar sobre as estruturas ou corredores azuis e verdes com a Ana Bax. Ah, que legal. A Ana, manda um abraço para ela. E aí todo mundo, quem quiser participar, toda quarta-feira, 2 horas da tarde, a gente está aqui. E a gente também sempre deixa gravado, porque a gente sabe que quarta-feira à tarde é difícil para as pessoas, né? Mas uma honra para a gente conversar com você. Agradeço demais. Muito obrigada mesmo. Um Obrigado, Bruno. abração aí para a Ô, família. Júnior, uma dica. Ontem foi lançado um documentário que eu acho legal quem tiver oportunidade na Netflix, quem tiver Legal. acesso à Netflix, chama Kiss the Ground, ou Solo Oh, Fértil. É bem legal. Fala um pouquinho sobre essas práticas de manejo ecológico do solo. Vale a pena muito assistir. bom. Obrigada pela dica aí. Vou te passar a palavra para você se despedir. Um abraço para todo mundo e muito obrigado ao Instituto Cresce por esse papo e elogio a iniciativa de vocês de ter esse espaço, de falar sobre temas, né, relacionados ao nosso ambiente, né? E é muito importante. Obrigadão. Valeu então, Zé. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.